Seja muito bem-vinda ao podcast Psicologia 360. Meu nome é Érica e esse é um espaço para a gente falar sobre assuntos que giram em torno da clínica. Assuntos esses que não se fala na faculdade, não se fala em supervisão e não se fala nos cursos que a gente faz em relação à nossa área de psicologia. Para esse podcast acontecer, eu tenho o apoio da plataforma Psidocs, que é uma plataforma específica para a gestão dos atendimentos. Na plataforma, você tem do início ao fim todo o andamento do paciente. Então, tem a ficha, anamnese, documentos, agenda, prontuário, as evoluções, baralhos, cadernos, ou seja, é um sistema completo para você gerir o atendimento. Aqui embaixo do vídeo, da descrição, você tem um link para acessar e testar 7 dias grátis da plataforma. Então, clica aqui no link para você abrir sua conta, sem compromisso, sem cartão e fazer o seu teste gratuito. Hoje, o tema do podcast é como o network pode acelerar sua carreira na psicologia. E eu tenho o prazer, né, uma honra da nossa convidada estar aqui hoje para trazer um conteúdo riquíssimo para a gente. Uma convidada que não só estuda, mas que vive isso na prática, no dia a dia dela, que é super importante, que é a Glécia. Eu vou ler aqui um pouco do currículo dela, depois ela também vai se apresentar. Ela é formada em administração, né, administradora por formação, treinadora por paixão. Atua há mais de 26 anos com desenvolvimento humano através de palestras, treinamentos e mentorias individuais nas áreas de liderança, comunicação, vendas e relacionamento. Já treinou, mentorou mais de 5.500 pessoas. Há quase 6 anos faz parte do BNI, que é a maior organização de network profissional do mundo, onde foi a primeira diretora em Uberlândia. O seu trabalho é ajudar líderes, empresários e profissionais liberais a descomplicarem a forma como lideram, vendem e se posicionam e se relacionam. Seja muito bem-vinda, Glécia. Muito obrigada, Érica, pelo convite. É um prazer estar aqui, ter esse tempo de conversa com vocês, gente. E como eu havia dito para a Érica anteriormente, eu estou aqui para provocar vocês e mostrar para vocês que networking é uma mola propulsora para qualquer profissão. Para o profissional psicólogo, então, ela é maravilhosa e a gente vai falar um pouco mais disso, né, Érica? É isso aí. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que a Glécia vai contribuir muito aqui. Você que é profissional, né, que está assistindo a gente aqui, existe muito mito em cima dessa palavra, né, dessa expressão. Então, assim, dê uma chance para nós, né, Glécia? Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena. A gente vai desconstruir, a gente vai realmente trazer um olhar diferente em cima desse assunto e que no final você vai ter aí um boom de coisas na cabeça para colocar em prática. Eu prometo uma coisa para vocês: vocês vão sair com a cabeça fervendo depois no final desse podcast. Então fica com a gente. É isso aí, gente. Eu também tenho certeza. Glécia, vamos começar um pouquinho para o pessoal te conhecer, entender quem é a Glécia. Me fala um pouco da sua trajetória, por que que você resolveu atuar, né, trabalhar com esse ramo, esse nicho. Eu sou administradora de empresas, né? Atuo no mercado de desenvolvimento há mais de 26 anos. E eu falo que a minha trajetória, Érica, ela foi sempre marcada por networking, porque o meu negócio, desde sempre, veio de indicações, né? As pessoas chegam até a mim, sejam para as palestras, sejam para as mentorias, sejam para os treinamentos, elas chegam por indicação de alguém que confia no meu trabalho. Então, eu falo que desde sempre eu fui a mulher das conexões. Eu sempre criei oportunidades de apresentar aos meus clientes. Então, eu já fiz, por exemplo, corrida de kart para poder conectar clientes, né? Apresentar pessoas a pessoas, café da manhã, happy hour. Então, eu sempre tive esse olhar para a rede, para contribuir. E é isso vem fazendo toda a minha trajetória. Então, inclusive hoje, 100% dos meus clientes vêm, dos meus negócios vêm por indicações através de uma rede de networking. E começou lá atrás, então, a partir do momento que você escolheu a administração, então você percebeu, opa, aqui tem um ouro aqui, vale ouro isso aqui. E eu fui entendendo, Érica, à medida que eu fui treinando pessoas, fui treinando profissionais, eu fui entendendo ali, percebendo, né, que os Uhum. maiores resultados das pessoas
não vem por causa da competência. Lógico que competência é importante, isso é o básico. Eu falo que ser competente é o mínimo que um profissional precisa para se destacar em qualquer coisa. Mas o resultado muito maior, aliado à competência, vem de uma rede que confia em você, de uma rede que conhece bem o que você faz, que sabe falar bem de você. Então, isso fez eu ter esse olhar. E aí, a partir do momento que eu fui entendendo que dava para se profissionalizar, entender de networking de verdade, entender como é que funciona um networking de verdade. E aí eu entrei, né, nesse universo, mergulhei profundamente. Então, o que eu já fazia empiricamente, eu fui me profissionalizando para me beneficiar e para beneficiar as pessoas à minha volta. Teve alguma história que te chamou mais atenção e que te marcou mais emocionalmente, que você falou assim, isso aqui muda a vida das pessoas, network muda a vida das pessoas. Eu tenho, Porque aham. desculpa. Não, porque assim, quando a gente começa a estudar um pouco sobre esse assunto, a gente percebe que, na verdade, se trata de pessoas, de conexões, de seres humanos. E quando isso acontece, existe um vínculo, né? Existe histórias acontecendo. Então, teve alguma que te marcou e que você fala, poxa, isso aqui, mais pessoas precisam saber disso, porque, afinal de contas, transforma a vida das pessoas, né? Sim, tive várias, né? Mas tem duas que saltam aos meus olhos. Uma foi quando eu vim de Goiás para cá, eu vim de Goiânia, por causa da empresa que eu trabalhava, né? Eu ainda não tinha a minha empresa vai fazer 11 anos agora. Mas quando eu vim para fazer um trabalho aqui no Triângulo Mineiro, vim como diretora, eu não conhecia ninguém. Eu dava os treinamentos, eu precisava formar as turmas. E aí, como é que você chega num lugar onde você não conhece ninguém, né? Você precisa fazer aquele trabalho acontecer. E eu lembro muito bem, Érica, eu conheci 4 pessoas, e essas 4 pessoas foi que fomentou o meu trabalho e fez com que eu conseguisse organizar a minha primeira turma, começando em Uberaba. Foi em Uberaba ali o meu trabalho. E a partir deles, porque eles me conheceram, confiaram no que eu estava dizendo, e aí eu disse para eles, falei, gente, eu preciso de ajuda. Eu preciso de 25 pessoas para poder montar uma turma. E esses 4 se juntaram, me ajudaram, e a minha primeira turma aconteceu, e de lá para cá, nunca mais parou, né? E eu lembro que eu tive um problema de saúde muito sério durante a minha trajetória, aqui já, né, em Uberlândia. E eu fiquei de cama. Eu tive um problema de coluna. Eu fiquei 4 meses que eu não conseguia trabalhar. E eu precisava fazer as turmas acontecerem, né? Montar as turmas dos treinamentos. E um dia eu percebi que eu não precisava ser a toda-poderosa, a mulher forte, a mulher capaz, né, que eu me vestia dessa capa. E eu virei para um grupo que eu estava treinando e eu perguntei para eles, gente, vocês confiam de verdade no meu trabalho? Aí eles responderam que sim. Falei, vocês teriam tranquilidade de indicar outras pessoas para virem fazer um treinamento comigo? E eles disseram que sim. E aí eu disse, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso montar a próxima turma e eu não tenho a menor condição física de visitar as pessoas que vocês me indicarem. Resumo da ópera. Em uma semana eu tinha 25 pessoas dentro de uma turma e eu sem fazer uma venda. Toda a venda foi feita através dos meus clientes. Isso, para mim, foi um marco na minha história, no momento que eu estava muito fragilizada e que eu entendi o quanto as pessoas gostam de se sentir úteis, quanto elas gostam de dar a sua contribuição. E às vezes elas não dão essa contribuição porque nós não sabemos pedir essa contribuição do jeito adequado. Uhum. E aqui me chamou a atenção também de que muitas vezes a gente está numa situação que parece impossível, né, Glécia, aos nossos olhos, mas para as outras pessoas aquilo não é impossível. Então, a maneira quando você está sozinho e quando você está em um grupo, aquilo que era impossível já não é mais impossível. Não Então, é? ao poder, né, o quanto que isso revela. E aí, Érica, entra muita questão, porque assim, eu sou muito boa em alguma coisa que de repente você não é, e você é muito boa em alguma coisa que de repente eu preciso me desenvolver, e a gente só vai saber disso, e a gente só vai conseguir um bom resultado através dessa conexão.
Então, eu vejo muito, são oportunidades. Networking vai muito além dos negócios, vai muito além dos clientes, né? Eu vejo networking como um estilo de vida. E as conexões é que nos agregam, que trazem oportunidades, que abrem portas. Então, eu falo muito que competências, ela até nos abrem portas, mas o que escancara e o que nos traz grandes oportunidades é o networking, são as relações de confiança. E aqui entra um ponto também muito importante, nós que trabalhamos com as pessoas, né, com a saúde mental. O relacionamento humano é fator-chave para a saúde mental e relacional mesmo das pessoas. Então, assim, se conectar, ter uma boa rede de pessoas ao seu lado, faz bem para você mesmo enquanto saúde mental, enquanto ser humano, né? Então, você se beneficia de outras coisas, mas também se beneficia enquanto cuidando, um autocuidado mesmo, porque você sabe que pode contar com pessoas que estão ali do seu lado, né? Falando agora um pouco, entrando na terminologia, né, na expressão em si de network. A gente sabe que existem vários mitos, vários paradigmas, tabus, então, nem se fala, em cima dessa expressão, dessa palavra, e que às vezes ficou até um pouco suja, né, hoje no mundo que a gente vive, por redes sociais, enfim, por alguns acontecimentos que também vai manchando a categoria, aquela expressão. Para você, o que que é network na prática mesmo? Networking na prática, gente, é rede de confiança, relacionamentos de confiança. Então, e eu super entendo, se você tem uma restrição, não gosto de falar, não gosto desse tema, você está coberto de razão. Porque muita gente bagunçou o coreto aí, né? Do mesmo jeito que fez com a psicologia. Quantos profissionais vocês já conhecem ou vocês já ouviram falar que estão aí fazendo terapia, fizeram o cursinho do final de semana e saem por aí dizendo que são terapeutas, né? Com todo respeito ao terapeuta que é profissional, que sabe fazer, mas a gente sabe que tem muita gente no mercado que atrapalha o trabalho de vocês, psicólogos. Então, network não é diferente. Eu vejo que as pessoas começaram tudo que acontece por aí agora no modismo, eles chamam de networking. Networking é o quê? Eu conheço você, eu confio no seu trabalho, eu me sinto tranquila de recomendar você para alguém que eu gosto, que eu confio, para falar de você. Então, eu falo que networking não é quem você conhece, mas é quem conhece você, quem confia em você. E networking de verdade, para gerar isso, começa primeiro com o doar-se. Então, eu falo que network ele é um plantio. Então, não adianta a gente querer que as pessoas nos ajudem, querer que a pessoa disponibilize a rede de relacionamento dela, se eu não fiz a minha parte. Então, eu falo que network ele vem como uma contrapartida. Então, eu estou para contribuir. Vamos dar um exemplo simples, Érica. O que Uhum. nós estamos fazendo aqui agora? Né? Eu fui indicada para você através de uma pessoa, né? Uma amiga em comum. Então, eu estou aqui para contribuir com a sua rede, com as pessoas que te acompanham. Esse é o meu objetivo. Então, eu estou aqui doando o meu tempo, meu conhecimento, a minha experiência para você. E lógico que tem uma contrapartida, porque o seu público vai me conhecer, vai conhecer o meu trabalho, né? Vai me seguir lá no meu Instagram. Então, isso vai gerando um relacionamento de troca. O que acontece muito é que as pessoas acham que ir em eventos, Isso. conhecer um monte de gente, pegar o contato das pessoas é network. Isso não é networking. Networking é eu te conheço, eu me interesso por você, eu vou até você, ou eu entro em contato, eu faço uma reunião, eu entendo o que que é o teu trabalho, eu entendo o que que você busca, eu entendo como é que eu posso contribuir com o teu trabalho, com o teu negócio, eu dou essa contribuição. E aí, nesse, é natural que o retorno Uhum. ele vem. E às vezes pode ser que ele não venha da mesma pessoa que eu estou ali me conectando, tá tudo bem. Né? Mas se eu faço isso e eu tenho isso no meu DNA de contribuir com as pessoas, isso vai voltar. É um plantio que com certeza vai trazer frutos. É legítimo, né, Glécia? Não tem algo ali de por fazer ou então por algum tipo de interesse em primeira mão, né? Agora, você falou assim da questão dos contatos. A gente percebe muito, às vezes, um pouco com um olhar mais frio, então a diferença de network do que uma lista de contatos, por exemplo, né? A base é a confiança,
Então, porque não Sim. adianta de nada ter ali, eu tenho X contatos no meu telefone, mas e a confiança, né? Eu Seria isso? falo que eu gosto muito de usar acrósticos, Érica, porque eu falo que fica mais fácil, né? As siglas, Aham. as pessoas se lembram melhor. Então, eu falo assim, ó, é o CCP. Primeiro, né, networking baseado em confiança. As É, pessoas precisam confiar em você. Então, são relacionamentos de confiança. O segundo C é da clareza. As pessoas precisam primeiro saber o que é que você faz. Então, o que é exatamente que você faz? Porque, Érica, se você perguntar para o seu público assim, ó, quem da sua família, se eu perguntasse sem você estar na sala, se eu perguntasse o que que você faz, que a pessoa saberia realmente dizer o que que você faz, o tipo de público que você atende. Quem dos seus amigos saberia falar de você? Então, e às vezes não sabe porque o profissional não tem essa clareza, não explica isso com clareza. Então, eu falo que essa clareza, né? O que você faz? Para quem você faz? Porque eu vejo, às vezes, eu converso com psicólogos e aí eu pergunto: quem é o público que você atende? Ah, todo mundo é meu cliente. Mas, gente, isso. todo mundo é muita gente. Todo mundo, na cabeça de quem te escuta, ela não vai encontrar ninguém que vai indicar para você. Então, eu preciso ter essa clareza. Quem que é meu público? Eu Uhum. atendo adolescentes, eu atendo crianças, eu atendo casais, eu atendo empresas, meu foco é saúde mental nas empresas, agora com a NR1. Então, é ter isso muito claro, porque quanto mais as pessoas sabem, não, esse é o público que essa pessoa busca, né? Então, é isso para quem, o que que eu faço, para quem que eu faço e como eu ajudo essas pessoas. Porque as pessoas não vão saber, Erika, falar da parte técnica da psicologia. Imagina o teu amigo que é lá, sei lá, vendedor de imóveis. Se ele quisesse saber a parte técnica da psicologia, ele teria ido estudar o quê? Psicologia, né? Não, ele não estudou psicologia. Então, as pessoas não têm que conhecer a parte técnica do teu trabalho como psicólogo, mas elas têm que saber traduzir o que você faz, o que que você ajuda as pessoas, qual que é o resultado do teu trabalho. E aí, isso compete a quem? A nós, ao profissional que está ali se apresentando. Então, eu falo que é nessa que é confiança, a clareza e presença. Não adianta o profissional se esconder. Tem que ter Uhum. presença, presença com consistência, presença nos lugares certos, do jeito certo, sair do meu mundinho, porque eu vejo muito profissional da saúde, é muito comum que ele fique junto com profissionais da saúde, né? Faz formações com profissionais da saúde, vai num evento de profissional da saúde. Tudo bem, isso é positivo? É, mas não pode ficar só nisso. Você tem que ter presença em outros meios. Amplia seus horizontes, deixa outros meios, deixa outras pessoas te conhecerem, porque são essas pessoas que vão te indicar os melhores clientes. Excelente. Você tocou num ponto que tem certeza que muitas pessoas aqui que estão nos assistindo se identificou bastante, que é, às vezes, nem no primeiro círculo, né? Vamos supor assim, porque tem os familiares, que a gente considera ali o primeiro círculo de social que a gente tem, né? A maioria dos familiares não sabe dizer o que esse profissional faz enquanto trabalho, né? Ah, ela fez psicologia, Aliás, beleza, eu né? quero propor um desafio para o público. Mas, Pessoal, quero propor vocês fazerem um exercício no final de semana, se tiver com a família, eu quero que você pergunte para as pessoas: o que que eu faço? Quem que é exatamente. o público que eu atendo? Eu ajudo as pessoas a resolver que tipo de problema? Faça essas perguntas. Vejam quantas pessoas sabem responder exatamente o que traduz o que você faz. Se não souber, ótima oportunidade para você treinar as pessoas. Isso que já é uma oportunidade para perceber que, poxa, a comunicação não está clara, né? O posicionamento, a visibilidade não está tão nítido, não está tão específico assim, né, Glécia? E até que ponto que você percebe, assim, em questão de ética mesmo, para fazer esse network acontecer? Você percebe que algumas coisas, às vezes, tem algum limite para extrapolar, até aqui dá, até aqui não? O que que você percebe, assim, o rumo para começar a fazer um network de forma ética? Eu falo que networking a longo prazo, que realmente funciona, ele só tem um jeito de funcionar, Érica. Ele tem que ser feito de forma ética. E ser feito de forma ética é o quê?
É quando eu demonstro interesse verdadeiro pelas pessoas. É quando eu conheço as pessoas, eu procuro ajudar as pessoas. Então, é a minha conexão com você não é só interessado naquilo que você pode me proporcionar, no cliente que você pode me indicar. Não, mas eu posso, então, por exemplo, na área de vocês, psicólogos, uma mensagem bacana que você manda para a pessoa, um comentário que você faz numa rede social é bacana, uma contribuição que você dá. Então, olha, eu andei estudando, eu estudei sobre tal assunto, eu tenho estudado muito sobre ansiedade. Não sei se é um assunto que te interessa, né? Mas tem um material aqui, tem um artigo que eu achei legal. Então, assim, dê contribuições para as pessoas, descubram, por exemplo, datas de aniversários das pessoas. Uhum. Conheceu alguém? Descobre. Imagina, a grande maioria das pessoas, com raras exceções, né? Elas gostam de celebrar o dia do aniversário. Então, imagina, você conheceu uma pessoa num evento, numa situação social, você está ali conversando com ela e tal. Se você, no dia do aniversário dela, você manda uma mensagem e, por favor, isso é uma coisa que eu ensino para os meus clientes, né? Nos treinamentos de vendas e tal. Não fica mandando aquelas mensagens encaminhadas com frequência, pelo Ah, amor de Deus, né? Aqueles posts, é. né? Um post fixo ali que você. Não, é muito mais decente, muito mais interessante. Manda um áudio. Oi, Uhum. Érica, tudo bem? Feliz aniversário, parabéns, que esse ano seja um ano muito legal para você. Pronto, às vezes 1 minuto, sei lá, 30 segundos que você gasta ali para mandar um áudio para a pessoa é muito mais efetivo. E aí você vai se destacando, você vai ficando ali na cabeça da pessoa. Então, você está numa conversa, tudo que a pessoa disser poderá ser usado a favor do seu networking. Estou conversando com a Érica aqui. A Érica me disse que o filho dela vai participar de um torneio de robótica na escola. Ah, que bacana! Quando é que vai ser? Passou a data, põe lá na agenda. Érica, e aí? Como é que Como foi o foi? torneio de robótica do teu filho? Como é que foi o resultado? Imagina, você já está à frente da grande maioria das pessoas. A pessoa já olha para você e fala: Nossa, que bacana, que diferente. Essa pessoa se lembrou de algo que eu citei numa conversa. E aí, Érica, eu tenho uma sugestão que eu chamo da regra 24/7/30. O que que é isso? Você esteve num evento, conheceu uma pessoa, em até 24 horas, manda uma mensagem. Érica, foi um prazer te conhecer. Lembrei que nós falamos de tal coisa na nossa conversa. Que bom ter, né, ter essa conexão. Uma mensagem simples, só agradece, faz um comentário a respeito da conversa que você teve. Daqui a 7 dias, manda outra mensagem, uma matéria que você viu, um texto que você achou legal, algo que possa contribuir. Não, Érica, você me falou, né, que você tem a sua rede de psicólogos e tal. Acredito que essa dica de networking pode ajudar seu pessoal. Pronto, a Érica percebeu, nossa, que legal, a Gleice se lembrou de mim, a Gleice está se conectando. E com 30 dias, né? Lógico, não é uma regra fixa, mas ali um prazo mais ou menos de 30 dias, veja que se você consegue. De repente você está na mesma cidade, vai tomar um café com essa pessoa, vai visitar essa pessoa, às vezes ela tem uma empresa, vai lá e fala, olha, eu gostaria de conhecer o teu trabalho. E, gente, não é para ir lá vender nada. É É. ir lá conhecer, entender a realidade da pessoa, entender os desafios que ela tem, ver se tem alguma coisa que você pode contribuir através da sua rede. Isso é ética, isso é ser profissional, isso é ser uma pessoa interessante. Maravilha. E o que não fazer? O que que você percebe que, assim, é um erro grotesco? As pessoas já se Imagine, afastam, cria aquele distanciamento, né? Ao invés de atrair, faz expelir mesmo. repele, repele, é verdade. Imagine o seguinte: se você precisasse de uma sombra de uma árvore, você ia plantar essa árvore na hora que você precisasse da sombra? É longo prazo, né? Você ia plantar antes, não é? Vou plantar a árvore porque depois eu vou precisar da sombra. Networking é a mesma coisa. Inclusive, tem um livro que eu gosto muito que chama Cave um Poço Antes de Sentir Sede. Ele fala Olha, exatamente disso, né? Então, o maior erro é só procurar as pessoas quando você precisa delas. é. Quando você quer oferecer um trabalho, quando você quer mandar uma promoção de alguma coisa, sei lá, Uhum. é o pior erro. Não, a gente procura as pessoas e se mantém em contato com elas antes da gente precisar.
Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava fazendo uma palestra e aí veio uma moça, terminou a palestra, ela veio conversar comigo. Ela foi uma executiva de uma grande empresa durante 23 anos. E ela tinha acabado de ser demitida. E aí eu perguntei para ela, falei assim, como é que está o teu networking? E ela falou, não está, né? Não Porque a tem. gente fica com a cabeça enfiada na empresa, convivendo só com aquelas pessoas ali do meio, e eu não cuidei da minha rede. Eu falei, agora vai ficar muito mais difícil para você buscar uma recolocação através da sua rede. Então, o que que eu falo? E mesmo que não seja uma recolocação, nada disso, mas a gente nunca sabe o momento que a gente vai precisar. O Stephen Covey, autor do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Uhum. Altamente Eficazes, né? Ele fala que a gente precisa tratar os nossos relacionamentos como contas bancárias. Eu vou depositando, deposito, deposito. Se eu não precisar sacar, que ótimo, eu tenho crédito. Mas Sim, se em algum momento eu precisar sacar, eu tenho crédito, eu tenho onde buscar. Então, muitas vezes as pessoas não depositam, não cuidam das suas redes, não lembram das pessoas. Aí, de repente, nossa, eu quero apresentar meu projeto de NR1 na empresa XYZ aqui. é Ah, exatamente. eu sei que a Érica, ela trabalha lá. Então, agora eu vou. Tem 6 meses que eu não falo com a Érica, não dou notícia, não me interesso por ela, não faço contato nenhum. Mas agora eu mando uma mensagem para a Érica pedindo ajuda para ela me apresentar lá na empresa. Faz isso não, gente. É horrível. Né? Então, o maior erro é não cuidar da sua rede e só procurar as pessoas quando você tem algum interesse nelas. Perfeito. Agora, trazendo para o mundo nosso aqui da psicologia, Glécia, existe um buraco, né? Eu falo assim, a gente não é treinado em cima desse assunto, existe uma dificuldade muito grande de nós psicólogos fazer network por uma questão de postura profissional, por uma questão de personalidade, muitas regiões também, igual do interior, às vezes a pessoa é um pouco mais retraída mesmo, né? Então, assim, existem vários fatores que determina um pouco dessa dificuldade em fazer network. Olhando para o público hoje, do profissional de saúde, principalmente os psicólogos que estão nos ouvindo, por onde que ele poderia começar que você acredita que já seria um caminho interessante dele começar a construir essa rede de network para ele? Ele pode começar procurando bons eventos. E aí, gente, tome muito cuidado, tá? Porque a gente sabe que tem muita coisa aí chamada de network, que não é networking de Isso. verdade, tá? Mas um bom evento, procurar saber das pessoas. E eu falo, vai tomar café. O meu Uhum. marido tem uma expressão que eu amo, que ele fala o seguinte: é melhor você andar à toa do que ficar à toa. O que que significa isso, né? Às vezes você está indo tomar um café com alguém e você acha que você está à toa, né? Não estou fazendo nada, estou indo ali só tomar um café. Às vezes as pessoas, mas eu vou lá só tomar um café. Vai tomar café com aquela pessoa. Então, é nesse sentido assim. Primeiro, vá até as pessoas, procure conhecer gente nova, sim, em bons eventos. Eventos, sim, da área da saúde, ok. Mas como eu disse, procure em outros eventos. Procura saber o que que as pessoas estão fazendo no lugar onde você está, na cidade onde você está. Procura saber quem pode me apresentar nesses eventos, quem pode estar ali comigo. E olha, não é para pedir paciente, né? Não é para pedir cliente, não é para isso. É simplesmente para se colocar na vitrine. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não posso, né? Pela minha ética profissional, eu não vou ficar ali oferecendo meu serviço. Ninguém deveria ficar o tempo todo oferecendo seu serviço. Mas quando eu estou com a pessoa, e uma coisa interessante, Érica, que eu aprendi é o seguinte: quando a gente faz boas perguntas e a gente se interessa de verdade pelo outro, a gente acaba se tornando uma pessoa muito interessante. Então, o que que você precisa fazer? Se interesse. Procure saber da pessoa. Então, por exemplo, você acabou de encontrar um empresário. Uma pergunta que você pode fazer que vai abrir portas, eu te garanto. É quando você fala assim: diz uma coisa, como é que você começou a tua empresa? Como é que você começou esse negócio? Conta um pouquinho para mim da tua história. Quantas Uhum. pessoas você tem lá no teu time? Quais são os maiores desafios que você tem quando se trata de pessoas? Gente, deixa as pessoas falarem. Ah, às vezes eu estou conversando com uma pessoa e ela é de uma área que eu não entendo nada. Tá tudo bem. Se interesse, porque as pessoas gostam de falar delas mesmas, elas gostam de falar daquilo que elas dominam. Além de tudo, você vai ter uma aula de graça. Você vai aprender um Sim, monte com a sobre aquele pessoa. assunto, não é?
e você vai se tornar uma pessoa interessante, alguém que se conecta de verdade, que se interessa. Então, pergunte sobre a empresa, pergunte sobre a família. Você é mãe, Érica? Sou mãe. Que idade tem seus filhos? 2,5 o primeiro, Dois e só um. meio. Uhum. A gente que tem filho pequeno, quando alguém pergunta dos nossos filhos, a gente não adora falar Ixi, das peripécias, enche da a fase boca, que né? tá, enche a boca. Todo mundo que tem filho pequeno gosta de falar dos filhos pequenos. Então, se interesse pelos filhos. Ah, mas e se a pessoa tem filho adulto? Quem tem filho adulto continua tendo orgulho de falar dos filhos adultos, né? É aquela, olha, minha filha fez psicologia na UFO, minha Uhum. filha trabalha na empresa tal, meu filho não sei o quê. Então, por aí é um excelente começo. E aí, vá se interessando, vai descobrindo, é natural. E faça perguntas. Quem domina uma conversa é quem faz perguntas. Perguntas estratégicas, perguntas interessantes. Quando você faz isso, é natural. De repente a pessoa vira para você e fala assim: Nossa, Érica, fiquei aqui falando de mim um tempão, me fala de você. Aí, se você tem clareza, lembra, prepara a sua comunicação, não uma fala pronta, um script decorado, não, mas uma fala que traga clareza para a pessoa entender. Não é só dizer, eu sou psicólogo. Não. O que que eu faço exatamente? Que tipo de público que eu atendo? Que tipo de resultado? Olha, eu tenho ajudado meus clientes a tal Uhum. e tal coisa, né? Eu tenho ajudado, meu trabalho é esse. Deixa as pessoas saberem, mas elas vão perguntar naturalmente depois que a gente se interessa por elas. Então, o melhor caminho é conheça pessoas, participe de eventos e se interesse de verdade pelas pessoas. E esse caminho seria, assim, ele daria certo, não é daria certo, mas ele se adequa tanto para aquele profissional que está formando hoje, quanto para aquele que já está no mercado aí 5, 10, 15 anos, Glécia. Encaixa Com para todos. Para todos, para todos. Se é um profissional, e aí o cuidado, Érica, é das pessoas, quando a pessoa está muito tempo, qual que é o risco? Da arrogância, Sim. de ter aquele sentimento que, ah, já sou muito bom, já sei, já faço e Uhum. aconteço. Então, eu falo que todas as vezes, Emerson já dizia, né? Todas as Humildade, né? pessoas que eu conheço, em algum aspecto, elas são melhores do que eu. E nesse aspecto, eu posso aprender com elas. Então, não existe ninguém que não possa contribuir, que não possa nos ajudar de alguma forma. Então, vale para todos. Me interesso de verdade. Eu lembro, eu te conheci uma pessoa, ele foi meu cliente, ele era um diretor de uma grande empresa lá em Goiás, um CEO, e eu tinha treinado vários líderes dele, vários gerentes, vários diretores, mas eu ainda não conhecia. E aí uma coisa me chamou muita atenção. Quando a gente fala o nome dele para os colaboradores dele, o olho das pessoas brilha. Quando a gente fala dele para os concorrentes dele, os olhos brilham. Quando você fala dele para os fornecedores dele, os olhos brilham. Falei, gente, o que que esse cara tem, né? E aí, quando eu tive a oportunidade, a primeira oportunidade que eu tive de estar com ele, eu perguntei isso para ele. E ele falou, falei, cara, qual que é teu segredo? Por que que você é tão magnético? E ele falou, Glécia, talvez seja a coisa mais importante que eu aprendi com meu pai. Meu pai me ensinou o seguinte: independente da sua posição social, da sua classe, do seu nível de escolaridade, da profissão que você exerça, se você se lembrar que atrás de um crachá tem sempre um coração batendo, É. você vai se destacar em qualquer coisa. Então, uma das coisas, né, independente do profissional estar começando ou ele é experiente, lembra, cada pessoa que chega na sua frente, atrás do crachá de cliente, atrás do crachá de parceiro, atrás do crachá de, né, que quer que Uhum. seja, tem um coração batendo. Se a gente se lembrar disso, nós vamos nos destacar, nós vamos criar uma marca bacana no coração das pessoas. E para quem está começando, isso é mais importante ainda, porque psicologia é um negócio puramente de confiança, né? O Demais. médico vai te indicar um paciente dele se ele confiar em você. O teu amigo vai indicar alguém para você se ele confiar em você. Uma nutricionista vai te indicar um paciente se ela confiar em você. Então, mais do que nunca, né? Conheça pessoas, se interesse por elas, contribua com elas de alguma forma, descubra meios de contribuir com as pessoas, porque isso naturalmente vai te abrir portas. Glécia, me veio aqui uma situação que é bem comum, no nosso meio. Às vezes a gente não conhece nenhum médico pessoalmente, o psiquiatra, sabe? Não conhece os outros colegas pessoalmente, apenas indica
porque sabe que é um bom profissional, enfim, já está ali na lista, né, também de contatos, né, profissionais, que a gente viu que é diferente do que ter uma rede de network. Por onde que você acha, falando agora dessa questão, às vezes tem um profissional que é mais tímido, né, que tem aquela questão assim, nossa, mas é médico, que aí gera aquela também barreira, né? Como é que eu vou chegar lá no consultório? Por exemplo, do médico psiquiatra e vou me apresentar, que eu sou psicóloga e estou indicando os pacientes para ele e vim lá conhecê-lo pessoalmente. Qual estratégia você acha que nesse caso seria fundamental para quem ainda, por exemplo, não tem nenhum contato com um psiquiatra pessoalmente, nenhum contato com uma nutricionista pessoalmente, nenhum contato com uma rede ainda de profissionais de saúde e que faz falta, que a gente sabe, e que eles Uhum. às vezes nem encaminham pacientes para o psicólogo porque não o conhecem. Tá. Lembrando que sempre a gente parte do dar antes de receber, ok? O Ok. que que eu faria se eu fosse uma psicóloga e eu quisesse me Isso. conectar com um psiquiatra, por exemplo? Eu entraria em contato com você, sei lá, é muito comum hoje os médicos têm redes sociais, né? Sim. Eles já postam muitas coisas. Eu entraria, eu faria um comentário sobre um post seu, né? Então tem ali um post bacana que você fala. Se eu não tenho contato nenhum, eu começaria por aí, Nas né? redes Nesse sentido sociais, então. nas redes sociais mesmo. Olha, nossa, bacana, eu vi seu trabalho, vi aqui o material e tal. E eu me apresentaria. Falou, olha, eu sou Glécia, eu sou psicóloga e eu busco bons parceiros psiquiatras, porque muitas vezes o meu paciente precisa. Eu gostaria muito de conversar com você e te conhecer. Você acha que algum médico vai se recusar? Não, né? Não. Ó, percebe? Não é eu estou indo aí para você me indicar pacientes, percebe? É o É inverso. uma. Uhum. Olha, os meus pacientes, muitas Precisam vezes de eu um. preciso indicar um bom psiquiatra e eu gostaria de te conhecer um pouco mais para entender do teu trabalho, para ver a possibilidade de você atender, me ajudar a atender bem os meus clientes. Ótimo. Olha isso. Vai, que seja, estou em outra cidade, ok, faz uma reunião online, marca com a Aham. pessoa, mas se você estiver e tiver condições de ir no presencial, que dia que você pode me receber? E aí, isso é técnica de vendas. Sempre dê duas alternativas para a pessoa. Olha, na próxima semana, na segunda ou na quarta-feira, você conseguiria tomar um café comigo? De Aham. manhã ou à tarde, qual que é o melhor horário para você? Marque. E é natural, quando você dá duas alternativas, a pessoa, se ela não conseguir nenhuma das duas, ela se sente impelida a te dar uma terceira via, a te dar uma terceira opção. Então, por isso que é muito importante isso. Que dia que fica melhor para você? Mas o atrativo é, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o teu trabalho, para que eu sinta confiança, para que eu tenha, eu estou procurando parceiros, né, para poder indicar os meus pacientes quando eu precisar. Percebe? Não estou criando nenhuma promessa, mas eu Sim. estou dizendo, olha, existe aqui uma possibilidade. Mas para eu saber se eu vou te indicar ou não, preciso te conhecer. E aí, vá conhecer a pessoa, pergunta sobre o trabalho, pergunta sobre a família, pergunta sobre a atuação. Se interesse primeiro pelo coração atrás do crachá do psiquiatra. E aí né, o relacionamento ele vai nascer naturalmente. Terminou, a pessoa te recebeu. Qual que é a coisa mais preciosa que as pessoas têm hoje? Tempo, Sim. não é? Estão todos brigando pelo tempo das pessoas. Então, o que que você vai fazer? Manda um cartão de próprio punho, agradecendo. Imagina, as pessoas não estão acostumadas, não recebem mais nada, Sim. muito menos de próprio punho. Manda para você ver o diferencial. Érica, obrigada por me receber. Foi um prazer conhecer um profissional que demonstra tal e tal característica. Espero que a gente venha fazer bons negócios juntos. Espero que a gente venha firmar uma boa parceria. Pronto, me conectei inicialmente com a Érica. Perfeito. Um ponto que eu vejo também que vai ajudar muitos colegas aqui é saber que é um trabalho complementar, né? Ninguém é melhor do que ninguém, igual você mesmo colocou. Então, assim, ambos precisam em prol do paciente, o trabalho acontecer. Então, assim, é Sim, pensar que você tem valor, o médico tem o valor dele e ambos vão contribuir para o tratamento do paciente. E que é o ideal que a gente quer
para o paciente, esse trabalho funcionando em conjunto muitas vezes. E É, a gente dando é, esse passo, né, e subindo um pouquinho esse degrau, o paciente ganha, todos ganham, e é igual você mesmo falou, a gente sente que ao redor as coisas também estão mudando, né, porque está fluindo, está acontecendo. Eu tenho um amigo que é médico, e ele trabalha com medicina integrativa. Sim, não conheço ninguém que seja um profissional do nível de competência dele. E ele faz um trabalho porque a medicina integrativa, ela trabalha o ser como um todo. Então, ele tem uma rede, inclusive, de profissionais que ele indica. Então, Sim, assim, o paciente dele vai lá, ele começa a fazer todas as reposições, né? De minerais, de hormônios, tudo que precisa, ok. Mas ele percebe que, de repente, a pessoa está passando por um burnout, a pessoa está passando por um processo depressivo. O que que ele faz? Ele fala: olha, eu tenho um profissional que é da minha confiança, eu preciso que você vá. Então, é um psiquiatra que vai te atender. Ou eu tenho um psicólogo aqui que é o profissional. Então, imagina, é uma rede que ele tem ali que e você fala assim, ah, é um médico integrativo? É, um médico integrativo. Uma nutricionista. Às sim, vezes, uma nutricionista, ela precisa do apoio do psicólogo, por quê? Porque o paciente dela, o cliente dela, ele não vai conseguir passar por um processo de reeducação alimentar, porque ele está preso em questões emocionais que só um psicólogo vai resolver, ela não vai resolver. Então, quem são as nutricionistas? Quem são os nutricionistas, né, os nutrólogos da sua rede que você tem contribuído, que você tem ajudado de alguma forma, a ponto dele olhar e falar assim: nossa, a Érica é uma parceirona, a hora que eu precisar, eu vou indicar clientes, os meus clientes para ela. É disso que a gente está falando, é né? isso. E aí, Érica, e é uma coisa assim: é tomar muito cuidado, porque não é relacionamento fast food, gente. Não é uma coisa, ah, beleza, eu tomei um café com a Érica e agora pronto, ela já vai sair me indicando. É. Não vai. Então, é constância e é uma construção. Tem que ser alimentado, né? Mantido. Igual você mesmo falou, é uma plantinha, né? Tem que ser É uma regado, plantinha. cuidado. Co- Exatamente. é, Quando você percebe que o network está funcionando, é um sinal, por exemplo, os colegas que estão nos assistindo aqui, que ele começou a dar uma atenção melhor para essa área, para essa habilidade. E aí, como que ele percebe que está funcionando, que está acontecendo, que ele está no caminho certo? Ele vai perceber quando, imagina, vamos pegar o mesmo exemplo, né? Visitei um psiquiatra, eu sou psicólogo, visitei um psiquiatra, ou visitei um médico, né, integrativo e Uhum, tal. Eu estou aqui, eu mandei uma mensagem, eu agradeci, eu vi de repente uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui, Érica. Gente, Simpla, plataforma do Simpla. Todos os eventos, os grandes eventos, geralmente estão na plataforma do então lá. Simpla. Sim. Fica atento, porque às vezes sai um evento ali, vai ter um congresso, vai ter um evento que pode ser interessante. É simplesmente, talvez a pessoa já até saiba, mas você pega ali, manda o link, fala: Érica, olha, lembrei de você, lembrei da nossa conversa, talvez isso aqui possa te interessar. Então, é a construção. Como é que eu sei se está funcionando? Quando a pessoa começa a me mandar um retorno e falar assim: Érica, Glécia, eu queria saber um pouco mais sobre o teu trabalho. Uhum, Você faz tal tipo de atendimento? Você atenderia? Quando ele começa a sondar você, já é um bom sinal. Se ele começa a te seguir na tua rede social, e lógico, né? A rede social tem que estar alimentada também, né, sim. gente? Não é porque você é psicólogo, não dá mais para fugir da rede social, né? Então, e quem tem dificuldade, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu super entendo. Eu É. também. Não é Eu fácil mesmo, também. não. Eu Uhum. não sou a mulher das redes sociais, estou me educando, me treinando para ter constância, para colocar conteúdo lá, porque não tem como fugir. Então, você vê que a pessoa foi lá, entrou, viu um conteúdo seu, deu né, uma curtida, fez um comentário, você já começa a perceber, falou: opa, está começando um namoro aqui. Aham. É Um a hora que você vê que relacionamento seu ali. network está funcionando. Mas eu falo que, principalmente, Érica, lembrar dos aniversários é Ótimo. fantástico, tá? E outra coisa, né? Alimentar a pessoa com coisas que sejam interessantes. E, gente, mandar mensagem para as pessoas não é ficar mandando mensagenzinha de bom dia.
Não é É. ficar mandando mensagem do seu evento. Spam, é um spam ali, né? Não, não é isso. É assim, eu lembrei de você. Eu estou lendo um livro. Isso. Nossa, tira uma foto. Nossa, olha, eu achei que tem tudo a ver com a conversa que nós tivemos. Dá uma olhada, talvez possa te interessar. Pronto. É simplesmente estar na cabeça do outro. E aí, isso é uma construção que naturalmente vai dar frutos. Ótimo. Vamos fazer um bate-bola aqui, Glécia, de perguntas rápidas que eu quero te fazer para realmente assim a gente ir afunilando, já caminhando um pouquinho para o nosso final. Tá. Network, então, é Relacionamento de confiança. uma qualidade essencial para quem deseja crescer. Interesse verdadeiro pelos outros. Livro que todo profissional deveria ler. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Maior erro no network. Só procurar as pessoas quando você precisa de ajuda, quando você tem algum interesse. Uma dica para os psicólogos recém-formados. Amplie a sua rede. Vá a eventos e conheça pessoas. Uma dica para quem já está há muitos anos na profissão. Vá a eventos e conheça pessoas e se interesse por elas. Um hábito que mudou sua carreira. Um hábito que mudou minha carreira. Saber pedir ajuda. Porque eu me posicionava muito como uma mulher muito forte e eu achava que pedir ajuda era estranho. E aí até entendi que as pessoas gostam de se sentir úteis. Uma palavra que define liderança. Cuidado com o outro. Gente, a gente está caminhando aqui para o final e deu para perceber assim que claramente a Glécia conseguiu desconstruir muito esse termo e deu para perceber que o quanto network não é só fazer contatos, não é ter o nome dos médicos no celular, das nutricionistas, dos outros profissionais, não, é ter relação, né? Então, assim, é ter confiança, é gerar valor, é ser genuíno, né? É cuidar de uma relação, né? Deixar um pouco de lado, às vezes, aquele lado profissional que a gente tem e manter vínculos, né? Ter esses vínculos saudáveis na nossa base é o que sustenta também a nossa própria vida, o nosso bem-estar. Glécia, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Tem algum conselho que você queria dar para os psicólogos depois que eu, assim, conteúdo riquíssimo, né? Mas tem algo que você queira colocar aqui no que a gente não falou? Fica à vontade. Eu vou fazer aqui agora um teste, tá? E aí vou dar para vocês uma ferramenta que eu só ensino nos meus treinamentos de vendas, tá? Mas peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Peraí. Me dê alguns segundos. Bom, Érica, o seu aniversário é dia 19 de fevereiro? sim. Acabo de investigar a sua vida. Gente, se vocês não conhecem, existe uma IA, chama Presente IA, que você tendo o contato da pessoa, você lança, envia para ela ali no WhatsApp e ela manda para você a data de aniversário das pessoas. Nossa. Então, não tem desculpas para você não se lembrar. E aí, lógico, e ela ainda te avisa. Um dia antes ela te avisa, olha, amanhã é aniversário da Érica. Você quer enviar um presente? Você quer enviar uma mensagem? Então, não tem desculpas. Então, se vocês não lembrarem de mais nada dessa nossa conversa, lembrem dos aniversários das pessoas. Celebrem. Manda um áudio, manda um vídeo, manda uma mensagem original, autoral, sua. Não é ficar mandando, né, postzinho lá feito pela inteligência artificial. Não. A inteligência artificial te ajuda a lembrar, mas faça isso genuinamente. Vocês vão ver a mágica acontecer. Maravilhoso, nossa, maravilhoso mesmo, Glécia. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pelo conteúdo. Tenho certeza que ajudou demais. Já vou falar para compartilhar, né, com mais colegas. Volta, assiste de novo, anota o que precisa anotar, coloquem em prática, que eu tenho certeza que relação, ela é para sempre, né? Seres Ó, e humanos. se, Érica, se você me permitir,
eu criei uma comunidade, um grupo no WhatsApp, é um grupo fechado, mas é um grupo onde toda terça-feira eu coloco algum conteúdo de liderança e toda quinta-feira, é a quinta do networking, eu coloco algum conteúdo de networking. Então, vou mandar para a Érica o convite, quem quiser participar, fala com a Érica. E, gente, vocês que seguem a Érica, que acompanham, já coloca aí na agenda, vocês viram? 19 de fevereiro. Lembra do Maravilhoso, eu vou aniversário? usar agora. Hã? Claro. Lembra do aniversário dela? Sim. Pensa em toda a contribuição que ela tem dado para vocês através do trabalho belíssimo que ela está fazendo por aqui. Agradeçam. Um Ah, presente também não custa nada, né, Érica? Ela não É, tem é sempre problema, bom, gente, em né? É receber. sempre Presentes bom, são né, sempre Gleice? bem-vindos, não é isso? É, a gente gosta, né? É. E Gleice, se vocês quiserem me seguir, né, o eu meu vou arroba, deixar. Isso. tá? Mesmo, fala, Vai ser pode um falar. prazer. Eu é Glécia Lima, mentora. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Eu sempre posto conteúdos que agreguem para a vida das pessoas. Estou ali buscando contribuir com as pessoas que me acompanham. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Maravilhoso. Eu vou deixar aqui o link do grupo que a Gleice falou, as redes dela também. Eu vou deixar marcar ela também lá para quem segue, acompanhar ela por lá. Qualquer dúvida pode chamar ela também no direct, né, nos canais que ela tiver. Glécia, mais uma vez, muito obrigada. Volte novamente. Vai Eu ser um amei, prazer. eu amei. Daria para a gente falar aqui ainda bastante tempo, né? Mas assim, em respeito mesmo também pela sua disponibilidade, tenho certeza que ajudou demais. E vai ter outras oportunidades. Obrigada, vai ser um prazer, Érica. Prazer em contribuir, prazer em estar aqui com vocês. E vocês podem, inclusive, né, Érica, dizer quais são outros assuntos que vocês gostariam, porque eu tenho uma rede de networking grande, então eu É posso isso. também voltar ou indicar outros profissionais que venham contribuir com vocês. Coloca aí então, pessoal, qual os outros assuntos que a gente vai marcar com certeza. E vamos fomentando esse network, né, Glécia? É isso. Até Gente, mais, muito então. obrigada. Um abraço, Obrigada a Érica. você. Tchau, Abraço. gente.